Boa noite. Nossa apresentação para este trabalho seria o título Progressão Geométrica, apresentado por Rolando Rubens Chaves Segarra e Luiz Carlos Paes. Como introdução à apresentação da progressão geométrica, nós vamos apresentar um vídeo que está relacionado com o nosso título do nosso trabalho, que refere-se à população mundial. Sete milhões de pessoas dariam a volta ao mundo 133 vezes. Em 1800 era 1 bilhão de pessoas. Em 1987, 5 milhões. 2045, na previsão de 9 bilhões. Por cada segundo que passa, nascem 5 pessoas e 2 pessoas morrem. No tempo que você levou para assistir este vídeo, a população ganhou mais de 170 pessoas e vai correndo o tempo. Em 2010, as pessoas viviam em média dos 69 anos. Em 2008, pela primeira vez na história, mais gente passou a morar em cidades do que em áreas rurais. Com respeito às megacidades, população de mais de 10 milhões. Em 1975, 5 megacidades, agora temos 21. Para 2050, 70% vão morar em megacidades. Cidade do sangue, 7 milhões de pessoas. Não é só o espaço que precisamos, senão um equilíbrio entre crescimento, consumo energético e alimentos. 13% não tem água potável. 38% vive sem saneamento básico. 7 bilhões de pessoas falam mais de 7 mil línguas e vivem em 194 países. 7 bilhões de razões para pensar sobre 7 bilhões de seres humanos. Este é um vídeo da National Geographic que refere-se sobre o título do nosso problema, que é a progressão geométrica, Então, nós apresentamos um vídeo aqui onde se observa o crescimento populacional em proporções gigantescas, Esses crescimentos populacionais já tinham sido previstos com uma determinada antecedência e feitos por este problema aqui, a progressão geométrica. E em que consiste essa progressão geométrica? Consiste em um crescimento exponencial, onde nós podemos colocar aqui o título referente ao nosso item. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos, como por exemplo A1, A2, A3, até o último número ADN, tais que, se relacionamos o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, e assim sucessivamente, você vai ter uma relação constante. Aqui observa a divisão entre A2 e A1, A3 e A2, AN, o último entre o número AN-1. Essa relação constante chamamos uma constante Q. Essa constante Q é chamada razão da progressão geométrica. Observem a sequência, que era mais ou menos a sequência da população mundial, mas não é mesmo.
mas nos servirá de exemplo para ver esse crescimento populacional tão grande, assim, de uma década para outra, né? De um salto gigantesco de 1 bilhão para 7 bilhões. Observa esta sequência aqui, ó. 2, 4, 8, 16 e 32. Só se pede nesta sequência lógica, né, qual seria a chamada razão da progressão geométrica. Se você observa e divide o segundo pelo primeiro, observa que 4 dividido por 2 é 2. Se você divide o terceiro pelo segundo, 8 dividido por 4, observa que apesar de que são números diferentes, a divisão também permanece constante. Da mesma forma, se você divide o quarto pelo terceiro, 16 por 8, também manterá-se uma razão igual. E assim sucessivamente, até o último, né? A 5 sobre a 4, 32 sobre 16. 2, 2, 2 e 2. Como permaneceu um número constante da razão, nós decimos que esses números, a sequência desses números estão em progressão geométrica. Aqui se observa a relação que existe entre cada uma das constantes e também o chamado coeficiente da razão de progressão. Então, essa sequência nós chamamos de progressão geométrica. Aqui temos outros exemplos de outras progressões. No caso anterior, a razão era um número constante e inteiro, pertencente ao conjunto dos números naturais. Mas em estes 3 outros exemplos, observamos que a razão pode ser fracionária, pode ser inteira, ou também pode ser um número negativo, certo? Então, se pegamos, por exemplo, o primeiro exemplo, né? 8, 4, 2 e 1, e fazemos a mesma análise que o anterior, dividindo o segundo pelo primeiro, e assim sucessivamente, vamos observar que a razão deu um eixo. Claro que não é de um número inteiro, né? Mas continua sendo uma razão constante. Para o segundo exemplo, observamos que a razão aqui é a mesma. Porém, se dividimos cada um deles, vai dar uma razão constante de 1. E no terceiro caso, se nós pegamos a mesma relação anterior de progressão, só pela definição, observamos que aqui a constante é um número negativo. Correto? Então, a razão pode ser de várias formas. E nós, por causa dessas diferentes formas, nós temos uma classificação de progressões geométricas. Quando o coeficiente, ou a razão é maior que 1, nós observamos que é uma progressão geométrica crescente, que no caso, primeiro caso que nós vimos, a razão era igual a 2. Se observamos esta outra sequência, nós observamos que é uma razão geométrica decrescente, cuja razão é 3. Observe o fato de termos que é maior que 1, não é condição que é maior que 1 seria que esta razão 3 é maior que 1. Não é condição suficiente para concluirmos algo sobre o crescimento da progressão geométrica. Quando a razão está entre 1 e 0, então, para este caso, é uma progressão geométrica decrescente, e para este outro caso, é uma progressão geométrica crescente, apesar de que ambos têm a mesma razão igual de 1 eixo. Então, como no caso anterior, se está entre este intervalo, nossa razão entre 0 e 1, não é uma condição suficiente para concluirmos algo sobre o crescimento da progressão geométrica. E quando nossa razão é igual a 1, nós concluímos que é uma progressão geométrica constante. Quando nossa razão é menor que 0, ou seja, negativa, né, é uma razão chamada alternada ou oscilante. Então, o que podemos concluir nos 2 primeiros casos anteriores? Que quando a razão é maior que 1, ou a razão está entre o intervalo de 0 e 1, é necessário impor mais de uma condição para analisarmos o crescimento da progressão geométrica. Então, concluímos definitivamente que para ela ser, em nossa classificação, uma razão, uma progressão geométrica crescente, tem que ter estas condições, né? Que a razão deve ser maior que 1
e que o primeiro elemento é maior que 0 e deve estar dentro destes intervalos. Para o outro caso, para que nossa progressão geométrica seja decrescente, nossa razão deve ser maior que 1 e o primeiro elemento menor que 0. E também deve cumprir este outro intervalo. Para que nossa progressão geométrica seja constante, só simplesmente nossa razão deve ser igual a 1. E para que nossa razão seja alternada ou oscilante, podemos concluir que nossa razão seja menor que 0. Então, o que podíamos concluir no caso anterior? Que o mais complicado, digamos, complicado entre aspas, né, seria ver bem as condições decrescente e decrescente. E as outras duas são mais fáceis. Num exemplo prático, né, podemos calcular o valor de x desta progressão geométrica decrescente, né? Como? Usando somente as definições anteriores. Observem que o termo x menos 1, 2x menos 2, 4x menos 4 e 8x menos 8 são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto termo, certo? É uma relação de N elementos. Como Pérez aqui calcular o valor de x, e como já se sabe que é uma progressão geométrica pela condição do problema, só simplesmente aplicar a relação. Observe que a sequência desta relação, se dividimos o segundo pelo primeiro, deve ser igual a terceiro pelo quarto, terceiro pelo segundo, perdão, e assim deve ser igual a divisão do quarto pelo terceiro, né? E essa relação vai ser igual a 2. Com essa relação constante, condição do problema, nós podemos calcular o x igualando qualquer um deles a 2. Então, se você observa, pode-se calcular o valor de x igualando qualquer uma destas condições.